né? Então, sejam bem-vindos a mais uma aula da Jornada da Felicidade. Estamos na reta final. Hoje é a penúltima aula. Próxima semana é a nossa última aula. E o que será que nós teremos? Como é que será o nosso último encontro, né? Então, a gente está cumprindo aí 5 encontros de 6. E a pergunta de hoje é: o que te impede de ser feliz? Né? Se nós estamos falando da jornada da felicidade, a pergunta que eu trago para a turma, para mim, é: o que te impede de ser feliz, né? O que me impede de ser feliz? O que é a felicidade? A gente tem falado desde o princípio e tudo que a gente tem trazido em cada aula é uma construção de elementos, é o juntar elementos para a gente construir, ou a gente começar a construir a nossa jornada da felicidade, né? Nós começamos com as coisas do coração, a razão de existir. Aquilo que faz a gente perceber um arder no coração e olhar para o mundo, entendendo, compreendendo o porquê nós estamos aqui. Na segunda aula, nós falamos sobre visão, a importância da gente ter uma visão para o futuro. A gente não ter só uma visão no hoje, da gente desejar ser alguma coisa, um melhor profissional, uma melhor pessoa, né? A gente alcançar algum resultado. Na terceira aula, nós falamos sobre valores, aquelas joias, aquilo que é muito importante para a gente, aquilo que está norteando os nossos passos, as nossas atitudes. E na aula passada, nós falamos sobre recursos, ou seja, olhando para a nossa visão, o que nós temos ou o que precisamos ter para realizar a nossa visão, para alcançar a nossa visão. E a pergunta de hoje, o que te impede de ser feliz, traz algumas questões interessantes para a gente. Eu gosto de chamar de sinais de alerta. É como se a gente estivesse dirigindo no trânsito e aquele semáforo amarelo nos alertando de que vai fechar, né, de que a gente deve diminuir velocidade, de que a gente tem que estar atento ao que está à nossa frente, né? Quais são os sinais de alerta que nós devemos ter para poder manter o nosso olhar naquilo que nós queremos ser? Eu não sei quantos de vocês dirigem, mas eu sempre gosto de usar essa metáfora. Imagina que você está dirigindo um carro, está indo para um lugar muito especial e o teu telefone começa a tocar as mensagens de WhatsApp. E aí você sabe que não pode usar o WhatsApp enquanto dirige, porque a lei diz que não pode, mas você fica tentado. E a mão coça e as mensagens vão chegando, e você então finalmente pega o teu telefone, abre o WhatsApp e começa a dividir a tua atenção com o trânsito e o telefone, né? Qual é o perigo que isso traz para a gente? Quais são os riscos que a gente corre ao dividir a nossa atenção, né, do nosso destino com o telefone? Pode não acontecer nada, pode acontecer coisa alguma. Deixa eu liberar aqui para a Iranita. Pode acontecer nada. Eu estou dividindo a minha atenção ali, estou dirigindo e nada vai acontecer ou nada está acontecendo e eu continuo seguindo o meu caminho. Mas, de repente, um carro pode frear à minha frente e eu posso cometer uma leve batida no carro da frente, porque, enfim, eu estava dirigindo, estava dividindo a minha atenção da direção com o telefone na mão. Essa batida pode ser só aquela batidinha fraca que só arranha para-choque, às vezes nem arranha. Mas também pode ser uma batida mais forte,
De repente, nem é uma batida num carro, de repente eu acabei atropelando uma pessoa. E aí eu acabei causando sérias feridas nessa pessoa. Ou então, se eu bati no outro carro, eu afundei a traseira do outro carro. E aí estraguei a frente do meu carro. Pode ficar só numa batida. Mas também pode ser um acidente muito sério e tirar a vida de alguém. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa ter alguns sinais de alerta quando a gente está olhando para aquilo que nós queremos ser. Para que a gente não perca a atenção da nossa direção. Para que a gente não perca a atenção do caminho que nós estamos seguindo. Para que a gente não deixe de chegar no nosso destino. Às vezes a gente pode desviar um pouquinho da rota, às vezes a gente pode causar um acidente levezinho, mas conseguir voltar para a rota ou só causar um pouco um atraso na nossa viagem. Mas dependendo daquilo que a gente está olhando, ao invés do nosso destino, a gente pode não chegar no nosso destino. Então, qual é o WhatsApp que a gente tem utilizado e que tem tirado a atenção do lugar aonde nós queremos estar? Seja bem-vinda, Iranita, boa noite. Muito obrigado pela sua presença. Qual é o WhatsApp que a gente está utilizando, olhando, que está nos fazendo perder o foco do lugar aonde nós queremos estar e da pessoa que nós queremos ser? Já parou para pensar o perigo que é a gente se perder nisso? E uma outra pergunta que eu trago. O que te impediu da última vez que quis realizar algo? Você, de repente, queria ir para algum lugar, queria fazer alguma tarefa, queria falar com alguém, e aí você foi impedido por alguma coisa. De repente, a preguiça, de repente, uma comunicação truncada, de repente, a raiva, de repente, o esquecimento, a falta de vontade, a procrastinação, qualquer coisa que possa ter te impedido, né? A nossa pergunta de hoje, Iranita, é: o que te impede de ser feliz? Então, muitas vezes nós aqui, essa felicidade, ela é com olhar na nossa visão, naquilo que nós queremos ser em algum tempo. E por que a pergunta, o que te impede, o que te impediu de fazer aquilo que você queria fazer e você não fez? Para que a gente possa estar atento a esses sinais de alerta, das coisas que nós estamos buscando fazer, mas que às vezes nós nos vemos impedidos. Eu não estou dizendo das forças externas, também, não exclusivamente delas, mas muito mais coisas que estão dentro da gente. Comportamentos que se repetem, bloqueios internos, dificuldades, medo, insegurança, falta de sensibilidade, tudo aquilo que está impedindo da gente poder chegar aonde nós queremos chegar. E às vezes o que a gente faz? A gente acredita que somos incapazes. Nós acreditamos que somos incapazes. Nós acreditamos que não merecemos. Nós acreditamos que não podemos ter algo. Então a gente cria na nossa mente uma crença de que nós não podemos realizar isso ou aquilo, ou de que muitas vezes nós não merecemos isso ou aquilo. E nós não vivemos felizes. Nós não conseguimos viver felizes porque não estamos chegando no nosso destino, né? Então, eu me lembro da época da faculdade, quando eu era aluno, algumas disciplinas, não sei se o professor pode falar que reprovou, vai ficar no YouTube, né? Mas eu fui reprovado em umas 4 ou 5 disciplinas na faculdade. Economia foi uma delas, né? Porque eu trabalhava bastante na época, e o trabalho consumia o meu tempo, né? Mas o meu desejo era terminar a faculdade. Então, quando eu via que eu estava me dedicando muito ao trabalho e estava me prejudicando na faculdade,
eu comecei a buscar equilíbrio entre essas duas atividades, para que eu pudesse realmente concluir aquilo que eu considerava ser muito importante para mim. Então, qual é o equilíbrio que a gente precisa ter para poder viver feliz? Quais são os alertas que a vida tem dado para a gente? Quais são os alertas que muitas vezes o nosso corpo está dando para a gente porque a gente não está se preocupando tanto com ele, ou está absorvendo muito as coisas, e o nosso corpo começa a responder, né? O que que nós estamos prendendo que não é nosso? O que a gente tem colocado sobre as nossas costas durante toda a vida que não nos pertence? Isso nos impede também de sermos felizes, de fazer com que a gente realize aquilo que nós queremos realizar, que a gente deixe de lado aquilo que é importante para a gente. Não sei se eu já falei para vocês, eu acredito que não. Essa foto não é minha, mas eu uma vez escalei o Pico do Cabugi, aqui no Rio Grande do Norte. Se eu não me engano, foi em 2011, já tem 11 anos isso. Eu sempre passava e olhava para aquele pico quando ia para Mossoró, e eu ficava pensando, um dia eu vou estar lá em cima. E aí eu fui numa dessas viagens de turismo ecológico, turismo radical, e subi o Pico do Cabugi. E que coisa maravilhosa! Porque a gente imagina uma coisa lá de baixo, e quando chega naqueles 590 metros de altura, né, a gente tem uma visão fantástica, linda. A gente olha para aquela BR-304 e vê uma linha. E eu aprendi várias lições na ida do Cabugi. Várias lições. Primeiro é que você tem que ter um preparo físico, não precisa ser a pessoa que vai todo dia para a academia, mas porque cansa, pede muito do corpo, né? E eu tinha uma ideia de que o Pico do Cabugi era como essa montanha que nós estamos vendo, né? Uma montanha rochosa, pedras grandes, e na verdade são pedras pequenas, né? Não tão pequenas, talvez aí 40, 50, 60 centímetros, várias pedras que formam aquele pico bonito que a gente vê da BR-304. E a gente tem que ter muito cuidado para subir ali, né? Porque, primeiro, é a saúde, né? Então, eu tenho que estar com a saúde boa. Segundo, porque se eu pisar em falso, eu posso prender o meu pé, eu posso cair, uma pedra daquela pode rolar e descer o pico e acabar atingindo a outra pessoa, né? Então, são várias coisas, vários sinais de alerta que a gente tem para subir aquele pico do Cabugi. Me lembro que algumas pessoas ficaram na base, não conseguiram subir. Quando chegaram a uma certa altura, elas começaram a passar mal e ficaram por ali, né? Mas foi gratificante quando a gente chegou lá em cima, sentindo aquele vento no rosto, a 590 metros de altura, a gente poder contemplar, num mês de julho, a mata verdejante em volta e um céu azul lindo que só tem no Rio Grande do Norte. Foi fantástico aquilo. E depois a gente teve que descer. E descer foi outro desafio, porque nós estávamos bastante cansados com a subida. E a gente, é um desafio descer aquilo também, porque a gente desce de uma maneira diferente que subiu, né? A gente sobe meio que se apoiando nas pedras, mas a gente desce meio como se fosse de costas ali, com muito cuidado, não dá para descer do mesmo jeito que subiu, né? Então, por que que eu trago a figura da montanha? Porque a nossa vida, dentre essa jornada que nós temos, também nós temos algumas montanhas para escalar. A gente pode se amedrontar pelo tamanho da montanha. A gente pode ficar com medo de olhar para cima, olhar para aquele lugar alto que nós queremos chegar e ficarmos ali embaixo. E o que acontece? Eu sempre digo, tá tudo bem.
né? Tá tudo bem, mas e o meu desejo de subir mais alto? O meu desejo de olhar para a vida numa perspectiva diferente, de sentir o vento no meu rosto, de sentir o sol na minha pele, né? O meu desejo de felicidade, aonde é que eu deixo? O que é que me impede de fazer aquilo que realmente eu desejo, porque eu acredito que é o que me faz feliz? Mesmo que, em alguns momentos, eu faça tudo errado. Tudo errado. Ou eu tenho os resultados que eu não espere. Eu colho os resultados diferente daquilo que eu estava querendo. Qual é a montanha que você quer escalar? Qual é o caminho que você quer seguir? E o que te impede de avançar nisso? Aqui eu trago alguns exemplos. De repente, o que te impede é o medo. Mas o medo, ele é amigo da gente. Porque o medo, ele é um sinal de alerta que está falando para a gente prestar atenção no que está na nossa frente. Para olhar para cima, para aquela montanha e falar: você pode subir, toma cuidado, presta atenção nos detalhes. Porque o medo nada mais é do que um alerta para nós termos segurança. Então, perceba o que está te impedindo e o que pode substituir aquilo que te impede, né? Então, a intenção que existe por trás do medo é: toma cuidado, presta atenção no que está à tua frente. Mas vai. Para alguns, o medo paralisa. Eu mesmo já me paralisei várias vezes por causa do medo, né? Até entender que se eu deixasse o medo, ao invés de ser meu amigo, vê-lo como meu inimigo, eu não chegaria a lugar algum. Procrastinação. Quantas pessoas deixam para amanhã aquilo que podem fazer hoje? E às vezes deixam porque querem fazer muitas coisas ao mesmo tempo e não conseguem. Ninguém dá conta de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Não sei se vocês concordam comigo. Então, qual é o exercício que a gente faz para poder não procrastinar? Faz uma coisa por dia, faz uma tarefa por dia, faz uma coisa de cada vez. Se a gente pegar um grande resultado, como eu sempre digo, a gente parcelar isso em pequenas partes, a gente vai conseguir chegar no lugar onde nós queremos chegar. Então vejam, a tua visão é algo muito importante e nada pode fazer você desistir dela. E a primeira pessoa que precisa acreditar que aquele lugar que você quer chegar é possível é você. Ninguém mais. Ninguém mais. Se o que te impede é porque você se sente muito distraído, então começa a ter exercício de manter o foco. Presta atenção no que está tirando a tua distração, né? Presta atenção no WhatsApp que está tirando a tua atenção do trânsito para não causar acidente. Eu fiz um trabalho de mentoria alguns anos atrás com um profissional de vendas e ele estava reclamando que não estava batendo meta. E aí a gente foi fazer um trabalho fantástico e quando a gente chegou nessa parte de o que te impede, quais são os teus pontos de atenção, ele percebeu que passava muito tempo no Instagram olhando o que as outras pessoas estavam publicando, ao invés dele fazer publicação a respeito daquilo que ele vendia. Então ele percebeu que a distração, o tempo excessivo nas redes sociais, tirava o foco dele das vendas. Então, ao invés de olhar no Instagram dos outros, ele começou a trabalhar o Instagram dele, ofertando os produtos que ele vendia. E sabe o que aconteceu no mês seguinte? Ele bateu a meta. E sabe o que aconteceu no outro mês? Ele bateu a meta, e bateu a meta, e bateu a meta. Porque ele começou a perceber o que impedia dele alcançar o resultado que ele buscava, e começou a mudar
o comportamento e perceber o que ajudava ele a ser o que ele queria. Né? Se o que nos impede de fazer alguma coisa, de ser feliz, de viver bem, é porque nós explodimos em raiva, o exercício é termos compaixão. E aqui, provavelmente seja um grande desafio, porque geralmente a gente vai lembrar de ter compaixão depois que a gente teve raiva. Eu repito, aqui é um grande desafio, porque a gente só vai lembrar de ter compaixão depois que a gente teve raiva. E por que que a gente tem raiva? Porque a gente resiste ao momento presente. E aí a gente não consegue controlar o que está acontecendo. E a gente explode em raiva. Né? Pode ser qualquer outro sentimento. Pode ser a vergonha. Né? Pode ser a vergonha de falar em público. Pode ser o sentimento de inferioridade. A questão é, observa o que te impede de ser feliz. Lista isso. Se você está buscando realizar alguma coisa e não consegue, não coloca na tua mente pensamento ou não tenha sentimento de incapacidade. Equilibra a tua energia. Observa o que está te pedindo e o que você pode fazer para poder alcançar a tua visão. Se a gente se limita, a gente não vai viver feliz. Quantas pessoas acabam vivendo uma vida porque alguém disse alguma coisa, porque ela disse para ela alguma coisa? Quantas vezes a gente está num sentimento muito grande de autocomiseração? Eu acho que vocês não têm esse problema, eu tenho, né? De autocomiseração, de achar que eu sou um miserável, oh, eu sou um coitado, né? Então eu não consigo, eu não posso, eu não mereço, né? A gente precisa arrancar isso da gente. Olhar para o passado para perceber o que a gente já fez e que deu certo e usar isso como energia, como força, como referência de olhar para frente e saber que agora eu tenho novos exercícios, novos desafios e que eu tenho os recursos que eu preciso para poder realizar o que eu quero. E os recursos que eu não tiver, eu vou usar os que eu tenho na minha mão para poder alcançar e contemplar a minha visão, para que eu suba no pico mais alto do mundo e olhe lá de cima e veja e contemple a visão da criação. Contemple o que está ali na minha vista. Uma coisa é eu olhar debaixo de uma montanha, outra coisa é olhar de cima, outra coisa é olhar da porta de entrada do edifício, a outra coisa é eu ir lá na cobertura e contemplar a visão lá de cima. Né? Não sei se todos já viajaram de avião, mas uma coisa é quando o avião está no chão e a outra coisa é quando ele já está lá em cima e a gente olha pela janela e aquele aeroporto que parecia ser gigante, ele é apenas um pontinho. Olhar para os nossos problemas nessa perspectiva também. Se a gente está ali sendo impedido por causa de algum problema, e a gente se deixar engolir por esse problema, a gente faz dele um monstro, mas se a gente elevar o nosso pensamento, se a gente pegar um avião e olhar esse problema de cima, a gente vai ver que ele é apenas um grão de areia na existência do mundo. E que ele não é maior do que eu. Ele não é maior do que você. E que ele não pode te impedir de você ser, viver ou fazer aquilo que você quer. Aquilo que você quer fazer, aquilo que você quer viver. Então, observa o que te impede e muda essa chave. Observa o que te impede e muda essa chave.
para que nada te impeça de ser feliz. E isso que está no quadro hoje, no slide de hoje, é a nossa tarefa dessa aula. Tá? Para você, pensa numa coisa, olha para um projeto, para alguma coisa que você está fazendo, que é muito importante para você, e começa a observar o que está te impedindo de realizar aquilo que você precisa. Lista tudo isso e observa do outro lado o que você tem que te ajuda. Quem é que pode te ajudar? Qual é o recurso, se você não tem, que precisa conquistar, que você pode alcançar para poder fazer. E essa é a nossa aula da jornada de hoje.